vamos falar de um outro artista tão importante quanto Van Gogh, mas que tinha uma proposta de trabalho muito diferente da dele, Georges Seurat. Alguns de vocês talvez já tenham visto trabalhos com uma técnica que nós chamamos de pontilhismo. Pois bem, Seurat foi, como nós costumamos dizer, o precursor, digamos assim, entre aspas, o inventor da técnica do pontilhismo. Bom, para a gente compreender melhor o artista e o seu trabalho, a gente, antes de tudo, vai falar um pouquinho da vida pessoal dele. Quando a gente estuda um artista, a gente tem que compreender o momento histórico em que ele estava inserido, o momento histórico em que ele estava vivendo, conhecer um pouco da sua vida, para finalmente compreendermos a proposta de trabalho do artista. Lembrem-se, de maneira geral, os artistas expressam no seu trabalho suas ideias, seus sentimentos em relação ao mundo em que vivem. Então, quando você conhece um pouquinho da história do artista e compreende o momento em que ele vivia, fica mais fácil também compreender a sua produção de trabalhos. E compreender o universo de trabalhos de um artista, você precisa das referências dele como pessoa e do momento em que ele viveu. Porque senão fica aquela sensação de entrar numa exposição, não entender nada e não sair gostando dela. Por quê? Porque você não se envolveu com o universo do artista. Então, é por isso que quando a gente vai fazer um estudo de história da arte, a gente sempre fala um pouquinho do momento histórico, fala um pouquinho da vida do artista, para que você, então, possa ter um entendimento melhor sobre a produção de trabalho dele. Vamos a ele. Então, turma, o Seurat, ele teve uma carreira relativamente curta, assim como Vincent van Gogh. Ele morre aos 31 anos de idade. Van Gogh morreu um pouquinho mais velho. Só que Van Gogh começou a pintar mais velho também. E o Seurat, não, ele começou aos 19 anos de idade. Então, se você considerar o tempo de dedicação à carreira, o tempo dele é praticamente igual ao do Van Gogh, mas um tempo muito curto e, ao mesmo tempo, muito rico em produções e em propostas. Ele nasce na França, em Paris, os pais parisienses. O pai, inclusive, era um comerciante de terras, de posse de propriedades, tinha lá uma história um pouco confusa. O artista era o filho caçula na família e ele acaba, aos 19 anos de idade, ingressando na Academia de Belas Artes de Paris. Vejam só, não é novidade para vocês, porque nós já falamos sobre isso, que naquela época existiam, especialmente na França, né? A França era uma referência do mercado de arte, da produção de arte. Existiam as escolas de belas artes, onde os alunos entravam para se dedicarem às artes de maneira geral. Só que eram escolas que mantinham um padrão muito rígido e com regras muito claras em relação à produção de arte, fosse na escultura, fosse na pintura. Então, eram considerados bons artistas aqueles que seguiam aquelas regras, aqueles padrões. Era mais ou menos o que acontecia com o Leonardo da Vinci, quando ele foi logo jovenzinho estudar naquele estúdio do mestre Verrocchio. Claro que nós estamos agora falando de um outro tempo, mas na época de Leonardo da Vinci existiam as escolas de ofícios, que eram destinadas especialmente aos meninos que moravam na escola e aprendiam os ofícios da arte, os trabalhos da arte. Vejam só, muito tempo se passou, chegamos em Paris e Seurat estuda numa dessas escolas por um bom tempo. Então, ele se dedicava à pintura clássica, à pintura acadêmica,
que era o que se ensinava nas escolas de arte. Bom, passado algum tempo, ele sai da escola e passa um ano no exército. E ao sair do exército, ele se dedica às artes, mas agora ele busca uma proposta com mais liberdade. Ele não se prende aos padrões estabelecidos pelas escolas de belas artes. Ele busca uma espontaneidade no seu trabalho e uma liberdade criativa que outros artistas também desejavam. Daí a ideia do movimento pós-impressionista, porque os artistas, de maneira geral, buscam o novo, buscam inovar, buscam quebrar regras, exatamente como aconteceu com os artistas modernistas no Brasil, quando nós tivemos em 1922 a Semana de Arte Moderna, movimento do qual a Tarsila do Amaral fez parte. Aliás, também uma questão bastante interessante para a gente trazer de volta, porque eu já falei com vocês algumas vezes sobre ela, é o fato de que um movimento artístico, ele não nasce num determinado dia específico. Semana passada eu disse a vocês na aula que o pós-impressionismo, ele teve a sua marca de início registrada em 1886. No entanto, esse movimento não surgiu da noite para o dia. Ele vem de alguns anos antes. Artistas que já se incomodavam com a rigidez das regras na produção de arte e que queriam um movimento de maior liberdade. E aos poucos esses artistas, eles foram buscando o caminho da liberdade, assim como aconteceu com os modernistas no Brasil. Embora a Semana de Arte Moderna tenha ocorrido em 1922, o movimento dos artistas modernistas para chegarem a essa liberdade criativa iniciou-se alguns anos antes. O mesmo ocorreu em relação ao pós-impressionismo. Então, a marca de início realmente é de 1886. Mas esse movimento dos artistas para essa busca, ele vem de um tempo antes. Eu vou até citar uma das obras aí que aparecem logo na abertura da nossa aula, né? Uma obra das mais importantes e significativas dele. Domingo à tarde na ilha de La Grande Jatte. Então vejam, esta obra na realidade, estima-se que ela tenha sido pintada 2, 3 anos antes do início do movimento pós-impressionista. No entanto, ela só foi exposta num dos salões de artes de Paris em 1886. Então, turma, é bacana a gente perceber esse movimento dos artistas de não se acomodarem, de não se estabilizarem, de sempre buscarem movimentos de inovação, de renovação. E assim é na nossa vida também. A gente não é hoje o que éramos o ano passado. Há sempre mudanças nas nossas atitudes, às vezes nos nossos pensamentos, nos nossos valores. E esse é o movimento da arte, esse é o movimento dos artistas. Então, voltando a ele. Aí ele se dedica, portanto, vários anos à arte e morre aos 31 anos, provavelmente de uma doença chamada difteria. Agora, também é bacana a gente observar que o nosso querido Georges Seurat, ele foi influenciado por artistas que vieram antes dele. Por exemplo, um artista do período do romantismo chamado Delacroix. E aí é bacana porque a gente fala, poxa, normalmente nas nossas vidas a gente tem os nossos espelhos, as pessoas em quem a gente se espelha, que são as pessoas, de alguma maneira, que trazem ideias, trazem pensamentos, trazem valores que a gente valoriza, que a gente gosta, que nos fazem pensar, que nos fazem refletir. Às vezes você tem o seu ídolo no esporte.
E os artistas também têm os seus espelhos, as pessoas que os influenciam por mil razões. Então, da mesma forma que ele foi influenciado pelo Delacroix, ele influencia artistas importantes com o seu estilo, com a sua técnica, com a sua personalidade forte e marcante. Por exemplo, o próprio Van Gogh foi influenciado por ele. Picasso também recebeu influências dele. É bacana a gente falar sobre essa questão de influenciar, porque vejam só, Delacroix tinha nos seus trabalhos uma característica bastante interessante em relação ao uso das cores. Para ele, as cores diziam, comunicavam, especialmente os sentimentos. Vejam, um autor, um escritor, ele se utiliza frequentemente das palavras para comunicar as suas ideias e os seus sentimentos. Já o artista faz uso das linhas, das formas, das cores, de uma série de outros elementos que são visuais. Então, quando você olha para os trabalhos do Delacroix, você percebe que ele tenta usar as cores de maneira que elas comuniquem ideias e sentimentos sobre ele mesmo e sobre as personagens retratadas nas suas obras. Essa também vai ser uma característica de trabalho forte no trabalho do Seurat. A gente vai perceber que ele faz um uso especial das cores no seu trabalho. Então vejam, são as influências que são trazidas para as nossas vidas e para o nosso trabalho, né? Bom, resumidamente eu tentei passar para vocês uma ideia sobre quem foi na vida pessoal esse artista. Agora a gente obviamente vai falar um pouquinho das características de trabalho dele. E ao longo da minha fala, evidentemente, eu sempre posto aqui algumas referências visuais de trabalhos que foram produzidos por ele, para vocês terem um conhecimento um pouco mais próximo daquilo que o artista produziu. Então vamos lá, vamos começar exatamente pelas cores. Ele tinha um gosto especial pelo grupo das cores quentes. Esse grupo de cores quentes é frequentemente usado nos seus trabalhos. No entanto, a gente também vai perceber que num determinado momento ele traz para os seus trabalhos o grupo de cores frias. E aí a gente vê um casamento perfeito entre os dois grupos, porque ele procurava harmonizar cores e tonalidades de cores, às vezes, tão distintas, tão diferentes, tão opostas, mas num único trabalho, no mesmo trabalho, de uma maneira harmônica. E aí ele também vai para uma outra questão. Ele vai se preocupar com as questões de luminosidade. Efeitos de luz, efeitos de sombra. Entre os temas prediletos retratados nas obras dele, a gente vai observar, por exemplo, paisagens marítimas, paisagens de maneira geral. E quando se pinta numa paisagem ao ar livre, os efeitos da luz natural são muito mais intensos. E aí a gente observa que ele procura trazer para o trabalho dele uma harmonia entre luzes e sombras, um equilíbrio entre luzes e sombras, que naturalmente elas se contrastam. Mas ele procura suavizar os contrastes de maneira que a obra fique equilibrada, fique harmoniosa. E um detalhe importante, ele fazia muitos esboços, muitos projetos de trabalho antes de finalmente chegar à sua obra. Esse é um detalhe bastante interessante para vocês, porque a gente observa, de maneira geral, e é claro que eu não vou generalizar, que muitos de vocês têm uma certa preguiça em fazerem esboços, fazerem projetos. Às vezes até numa redação de língua portuguesa, num resumo de história, o caminho da escrita, da reescrita, da reelaboração
do distanciamento, se aproxima, olha de novo, não, isso não está legal, isso podia estar melhor. Esse caminho da elaboração é um caminho muito rico para o trabalho, para a produção. E artistas, de maneira geral, fazem esse caminho. O próprio Leonardo da Vinci, antes ele fazia muitos esboços, muitas tentativas, muitas experiências, muitos estudos antes de chegar ao produto final das suas obras. E esse artista sobre o qual estamos falando tem o mesmo caminho, muitos projetos antes de chegar a um produto final. Então é bacana porque ele tinha uma característica pessoal, da personalidade dele, que era muito interessante. Ao mesmo tempo em que era um homem sensível, atento às emoções, ele também tinha uma certa racionalidade. E essa característica pessoal ele leva para o trabalho dele. Então ele procura trazer emoção para o trabalho dele o tempo todo. No entanto, em algumas situações o trabalho dele tem até uma lógica matemática, porque ele se utiliza de elementos da geometria nas suas composições de uma maneira muito racional, mas sem deixar de lado o desejo de despertar nas pessoas a emotividade. Então ele pretendia nos seus trabalhos sensibilizar o espectador, o observador da sua obra. Então é uma questão interessante no trabalho dele. Basicamente, as preocupações dele giravam em torno de luz, sombras, uso de cores, racionalidade matemática e emotividade em seus trabalhos. Certo? Muito bem, turminha. De maneira muito, mas muito resumida, eu estou passando para vocês a ideia, tá? Olha quem veio nos visitar de novo na aula. Eu estou passando para vocês uma ideia breve sobre quem foi o artista. E é óbvio que numa aula de 20, de 30, de 40 minutos, é muito difícil você esgotar o assunto e as informações sobre artistas tão importantes no panorama da arte. E vocês no 7º ano, considerando que nem todos têm esse interesse pela arte, nós temos que nos preocupar em passar as informações que são mais substanciais, mais relevantes. E aí tentei passar para vocês aqui de maneira bem resumida um breve relato sobre a pessoa, um breve relato sobre as principais características de trabalho do artista